que é fazer um vídeo falando sobre as cartas do baralho de seu Zé Pilintra, mas são extensíveis para baralhos de entidades, como Maria Padilha, tá ok? Então eu vou começar com a primeira carta, né? A Virtude e Sabedoria. Esta carta, ela é representada pelo cristal. O cristal não está à toa aqui, tá? Porque o cristal guarda a simbologia e o entendimento desta carta aqui, tá? Então vocês veem o cristal, ele tem algumas características: a transparência, a solidez, ser multifacetado, ele tem uma questão de transparência. Então, todo o conceito dessa carta vai estar atribuído a essa imagem aqui. Então, quanto mais entender essa simbologia, mais tu vai conseguir extrair dessa carta aqui. Ok? Então, é uma carta que fala sobre virtude, verdade e sabedoria. Que virtude? A transparência, a solidez. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, o campo mental, que ela representa muito ligado ao elemento ar, que é, por consequência, ligado ao pensamento, ela está falando de clareza mental, de um pensamento sólido, um pensamento que reflete, que leva muitos pontos de vista. Então, a gente tem que guardar que o símbolo traz consigo significado. Tá? Muito ligado ao elemento ar, fala de clareza mental, transparência e sabedoria. Fala de firmeza, de muita inteligência. Ela fala de verdade, né? Fala de vários ângulos, fala de lapidação, né? Ou pessoa, ou situação, depende do contexto que está sendo perguntado, né? Ela fala de verdade sem rodeios, mas não necessariamente seja agressivo, mas de forma clara e direta. Então, uma carta que, quando está falando, ela fala de uma forma direta. Ela deixa muito claro que ela fala sem rodeios. Tá ok? Quando, quando a gente usa esta carta, quando fala de amor, né? Vamos fazer um diagnóstico falando do momento do amor. Ó. O amor está muito bom. A pessoa é muito transparente com você. Então, quer dizer, a pessoa que está contigo, ela realmente é coerente com aquilo que ela fala. Quando a gente previsiona, então quer dizer, agora a gente está no momento de ver um pouco mais além sobre o relacionamento, e esta carta aqui aparece, tá? Ela está falando do quê? Que a relação vai se seguir muito boa, tá? Sólida e transparente. Então vocês estão construindo. Imagina essa lapidação. Você está pegando um sentimento e está lapidando ele de forma que ele fique cada vez mais claro e cada vez mais transparente. Tá? Quando falamos assim de um aconselhamento, o aconselhamento ele vai dizer muito do que foi visto antes no diagnóstico. Então, se o diagnóstico for ruim, está pedindo que tenha umas outras visões, outras perspectivas sobre o relacionamento, pede que se tenha que se lapide esse relacionamento. Tem que passar por um processo de lapidação esse relacionamento. E quando o diagnóstico for positivo na questão do amor, se mantenha assim. Se mantenha firme. O jeito que vocês estão está dando certo. Tá? E agora vamos também falar desta mesma carta quando tratamos de trabalho. Tá? Está dizendo que o trabalho é bom, que as pessoas estão vendo o teu trabalho e que ele é sólido. Né? Então, é uma característica muito interessante quando tu está falando da previsão do diagnóstico, quer dizer, do teu trabalho. Quando for para previsão, está mostrando que sim, teu trabalho tende a ficar muito bom. Tende a ficar. E tem que passar, sim, por um processo de lapidação, ter algum cuidado, dar uma outra perspectiva no trabalho, melhorar. Não precisa mudar, mas aperfeiçoar o que já está indo, que tende, sim, a melhorar muito. Ok? Quando se fala do financeiro, né, o dinheiro em si, ó, tá dizendo que está bom, está sólido, o teu dinheiro tá bacana. Isso é o diagnóstico, tá? Tá diagnosticando, tá ok. A tua forma que tu tá levando bem. Tá sólido o teu financeiro. Porém, assim, vamos dizer assim, ó, se quando for previsionar, tá? Pede aí que tu tenha um pouquinho mais de firmeza,
olhe com clareza, dê uma retificada, uma lapidada nos teus processos financeiros que tem como fazê-lo e busque sempre por melhoria e aperfeiçoamento. Não é que tu tenha que mudar, mas é que tu tenha que melhorar. Tu já tem as características para isso. Essa carta diz que tu tem as ferramentas, tu só tem que utilizar elas da melhor forma possível para o teu financeiro se destacar, ok? Quando a gente fala de espiritualidade, essa carta ela fala de terapias holísticas, de reiki, ela fala de guias espirituais, ela fala de mentores espirituais. São espíritos e tratamentos espirituais que lhe dão clareza mental. Fala de energia, fala de alinhamentos de chakras também, tá? Fala em alguns aspectos, pode falar de coroa mediúnica, né, da pessoa. Pode falar também de orientadores espirituais também. Quando fala em saúde, essa carta diz que a saúde está boa, tá ok. Porém, se a saúde não estiver boa e aparecer essa carta, ela fala de pedras nos rins, problemas dos dentes, cálculos renais, coisas deste sentido, tá? Previsionando a saúde com esta carta, ela pode dizer que tende a melhorar a saúde, tá? De forma que tu se mantenha estável. Mas, claro, como ela pode melhorar? Tu buscando tratamento, se cuidando, fazendo uma rotina, mas diz que os teus procedimentos poderão te trazer melhoras, tá ok? Gente, você gostaram do conteúdo? Curte, comenta, compartilha. Se achar que faltou alguma coisa, deixa nos comentários. Me sigam nas redes sociais, ok? E até a próxima.